Será que fica melhor assim ou assim? Acho que é assim. Então fica aqui, ó. Já? Pode. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Muito bem. Sejam todos bem-vindos nessa casa de Jesus e vamos então fazer a nossa prece para darmos início à nossa reunião de hoje. Vamos elevar os pensamentos ao Senhor da vida, nosso Deus, Pai Criador, agradecendo a oportunidade que Jesus nos tem dado, agradecendo a bênção de ter Nossa Senhora amparando este lar Bezerra de Menezes. Santa Maria, a Rainha do Céu, advogada de nossas súplicas junto a Deus nosso Pai e a Jesus o nosso Mestre. Nós te pedimos, querida Mãe, não que deixemos de sofrer, mas que o nosso pobre espírito aproveite bem todo o sofrimento. E por fim, nós te pedimos pelos irmãos que aqui estão, pelos irmãos que sofrem, pelos irmãos que aqui vieram, pedir uma compaixão, um pedacinho de fé, de esperança, de amor, um remédio, um tratamento, uma orientação, tudo aquilo que o Evangelho de Cristo pode nos dar. Assista-os, querida Mãe, com a tua paz, a paz do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, nosso Pai, louvado seja Jesus, louvado seja Maria, e louvados sejam todos os trabalhadores desta casa bendita, e que assim seja. Hoje nós temos a alegria de ouvirmos a palestra do nosso irmão Everton Assunção, que trará a sua palavra nessa noite. Pedimos a Jesus e à espiritualidade que o ampare nesta hora, nesse momento, para que a sua fala vá de encontro às necessidades de cada um de nós, de encarnados e desencarnados, com nosso irmão. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Acho que a última vez que eu falei com vocês foi em fevereiro ou março desse ano. Convido a todos que estão no YouTube assistindo a gente, e vocês também, a colocar um copo de água e meditar para receber as boas energias do mundo espiritual. Tá? Eu sou o Everton Anunciação, sou voluntário aqui do grupo, e quem tem acompanhado as palestras anteriores que estão no canal do nosso canal no YouTube, eu montei uma ONG chamada Escola Sem Livros, que tem o seguinte objetivo: de levar o espiritismo para fora do centro espírita, para levar a lugares onde ninguém existe, onde não existe, e às vezes tem preconceito, às vezes, mas só que eu tenho que levar de forma respeitando todas as religiões, onde quer que eu vá. Então, a Escola Sem Livro é uma ONG, que é um trabalho social meu, bancado por mim mesmo, para levar o espiritismo além daqui da porta do centro espírita. Mas eu sou voluntário aqui do grupo já há alguns 2 anos, mais ou menos. E aí, quem quiser depois conhecer mais nosso trabalho, é só visitar a Escola Sem Livros, e lá a gente começou a colocar de graça as palestras que a gente tem levado para os lugares. Então vocês podem indicar para os parentes, para os amigos, para quem for. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês, que a gente fez esse vídeo ontem, do que eu fiz nos últimos 2 anos, desde que a gente começou na pandemia, impactando 2.500 pessoas. A gente tem levado para as outras ONGs, para unidade de tratamento de vícios, pessoas, crianças, ali no caso foi a favela das Torres, jovens, serviço pessoal supletivo, jovem aprendiz,
Fundação Casa, em São Paulo. Jovens Presos. Escola aqui em Curitiba também. Carandiru, o maior presídio da América Latina. Paraisópolis, a maior favela de São Paulo. Em Goiás. Escola aqui em Curitiba. Presídio em Recife, feminino em Recife. Presídio masculino em Recife. Aqui de alunos, aqui em Curitiba. Carandiru, novamente. Um presídio feminino em São José dos Campos. Presídio em Registro, masculino em Registro. E sempre respeitando as religiões de cada um, mas mostrando que é o pensar aqui na Lapa, pensar e dominar as emoções é importante. Presídio semiaberto em Brasília. E esse é um trabalho de que o que a gente está aprendendo aqui, Fundação em Balneário Camboriú, o pessoal do tratamento difícil, tudo que a gente está aprendendo aqui com o Celso, com o Celcinho no grupo, vocês também podem me ajudar a replicar isso, seja para um vizinho, para um amigo, sempre respeitando o limite do conhecimento daquela pessoa, fazendo as parábolas, as comparações como Jesus fazia. Cada um aqui pode ser mensageiro, e não ficar só para a gente conhecimento. E sim a gente está fazendo também o milagre de passar adiante o conhecimento. A próxima missão nossa é o quê? Em agosto eu vou ficar 3 dias em Piraquara fazendo esses presídios aqui. São 3 dias, vão impactar mais ou menos 500 presos, masculino e feminino em Piraquara. 3 dias eu bancando meu dinheiro, meu tempo, mas acreditando que essas pessoas um dia vão voltar para a sociedade. Para aí sim ajudar a gente a ter uma cidade nova, um país novo. Aí, para começar a palestra, eu fiquei refletindo um pouco do que o Celcinho falou nas últimas palestras, do que ele mostrou para a gente. E aí eu pensei assim, imagina que Jesus falasse para a gente, vem que no caminho eu te explico. Ele falou, vem, segue. Porque ele não daria tempo de explicar tudo ao mesmo tempo. Você tem que seguir. Você segue, não segue, confia, não confia. Você vai se achar impotente de estar acompanhando ou não, inseguro, com certeza. Mas você tem uma decisão de quê? Como se envolver nos planos de Jesus. Eu vou me envolver? Não vou me envolver? Eu fazendo esse pouquinho trabalho voluntariado, é tentar passar adiante o que eu estou aprendendo na teoria com vocês aqui no dia a dia, toda semana, e também que eu já estudei fora, paralelamente em casa, com os amigos, com meus erros, com erros das pessoas ao meu redor. Então, imagine agora se Jesus lá atrás ou agora falasse para você, vem que no caminho eu explico. E eu, como sou cientista, pesquisador, vocês que acompanharam minhas últimas palestras, meu pensamento é sempre científico, mas conciliando com o coração. E aí a gente vê o que o Celso falou nas últimas palestras, desse livro aqui, do Chico Xavier, escrito por um trabalhador espiritual aqui da casa, Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho. Foi isso basicamente que o Celso tentou mostrar para a gente nos últimos palestras, 1 mês, 2 meses, falando sobre isso. E eu já tinha lido esse livro quase 4 anos atrás e eu me apaixonei por esse livro. Tem um vídeo dele no YouTube, eu assisti umas 3 vezes. Que aí, como eu gosto de história, eu falei, nossa, que interessante isso. Os bastidores da história do Brasil. Só que, vamos lá, como nós somos cientistas, que é isso que eu trago também para a gente, o espiritismo é isso, é ciência também. Em 1500 o Brasil foi descoberto.
mas ele já existia. Já tinha índios aqui. Foi descoberto pelos portugueses, mas já existia aqui, já estava aqui. Mas aconteceu em 1500, nessa linha do tempo aqui. Só que, em 1938, Humberto de Campos escreveu esse livro aqui, junto com Chico Xavier. E aí, basicamente, numa das frases que tem nesse livro, eu trago um comentário de um juiz brasileiro comentando com o Divaldo Franco sobre esse livro. Ismael pede uma reunião com Cristo. Isso está no livro. O Senhor pediu para formar essa nação com o povo mais simples da Europa, o mais trabalhador, porque os outros estavam viciados no materialismo e na posse. Chama Portugal. O Senhor pediu que trouxesse a contribuição da África, da nossa mãe África. Só que já estão escravizando todo mundo. E o Senhor pediu que tivesse a contribuição do povo simples de lá, dos índios. Só que o Senhor não imagina o que estão fazendo. E chora, chora. E aí Jesus dá a solução. Fala para ele: Ismael, você vai nas regiões mais tenebrosas da terra e vai chamar todos os espíritos que faliram nas cruzadas, todos que faliram na Inquisição, todos os políticos corruptos da terra, todos os religiosos que se desvirtuaram por 3, 4 mil anos. Qual que é a ideia? A ideia? Manda todo mundo para o Brasil. O que o Cristo quis dizer para Ismael? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Brasil é hospital. Esse país não foi feito para exibir santos, foi feito para regenerar seres. Aqui está reunida, nessa nação, o que há de pior. Por que o pior está aqui? Porque aqui é um grande hospital do Cristo. Eu vou dar só 2 exemplos. O Brasil não vai ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Já é. Já é para quem? Um espírito que tinha profundas dívidas, nas primeiras horas do Brasil teve a oportunidade de encarnar como Anchieta. Fez o seu trabalho. E depois complementou numa encarnação recente como Fabiano de Cristo. Pergunta para ele se aqui é pátria do Evangelho. Outro espírito, diz ele, cansado das dominações e das posições de mando, resolvi seguir o exemplo da minha amada esposa dos primeiros tempos. Encarnou como o Padre Manuel da Nóbrega. É o nosso Emmanuel. Então, esse país aqui já regenerou muitos espíritos que não teriam condições de ser regenerados em outros lugares do mundo. E está nos acolhendo. Então vejam que ele está falando de outras pessoas, nós todos aqui somos santos. Né? Não. É isso que eu pensei. Então vejam que, qual é o plano de Jesus que a gente pode entrar? Ele sempre tem uma solução, que não é da mesma forma que nós pensamos. É aí que a gente tem que perguntar para ele: aonde eu posso ajudar na sua obra? Pouquinho ou de forma grande? Foi assim que esse livro fala da relação dele com Eliu, com Ismael, para tentar ver assim, vamos tentar trazer para o Brasil uma nova solução para a humanidade. Tá bom. E aí, em 1857, eu estou bem resumindo para poder mostrar para vocês. Em 1857 é fundado o Espiritismo na França. Ou seja, Jesus tinha um plano. Em 1500 eu lanço o Brasil, mando todo mundo para lá, como o Celso falou, os escravos, pessoas mais humildes, fazer a mesclagem, sem preconceito, aquela coisa toda. 1857, tá bom, vou preparar o Espiritismo, a revelação, para a nova humanidade que eu espero chegar. 1857, quase 300 anos depois, 400. E aí, só que olha, em 1900, a psicanálise nasce. Lógico que teve toda uma fase de iluminismo que acontecia da revolução, eu preciso da igreja, não preciso da igreja. E aí a psicanálise vem para o quê? Entender esse ser humano que não era só corpo, só que fora da religião. Só que a psicanálise não teve tempo de aprofundar no espírito da pessoa, de cada um de nós. Mas Freud tentou até onde ele podia ir. Só que, para mostrar para vocês, 1902, olha o que acontece nessa região de Minas Gerais que eu estive lá no passado pesquisando a história de Eurico Bassanufo.
aqui é Uberaba, aqui é Sacramento, e aqui no meio tem uma cidade chamada Peirópolis. E aqui fica a Fazenda Santa Maria, onde eu fui. Geograficamente, eu fui lá ano passado, já mostrei para vocês nos vídeos anteriores. Em 1902, Eurípides Bassanufo havia completado exatamente 22 anos de idade. Ele veio de um passado totalmente católico, coroinha na igreja, aquela coisa toda, padrão, até ele ser convertido para o espiritismo. Mas nessa região aqui, ele ficava aqui, em Sacramento, nessa cidade. Muito bonito, que eu fui lá conhecer. E aí sim, o grande trabalhador com ele já era, conforme o Celso falou, que o próprio Bezerra de Menezes foi o primeiro lugar no Brasil que ele começou a se manifestar. Aqui nessa região. Ou seja, Jesus tinha um plano para essa região aqui. Uberaba, com Chico Xavier depois, e aqui em Sacramento. Só que olha o que acontece. Como eu sou pesquisador, de forma resumida para vocês, como que aconteceu? Naquela fazenda ali em Sacramento, na Fazenda Santa Maria, começou a ter casos de assombração. No meio da fazenda. Uma fazenda enorme, tinha vários vizinhos. Assombrações, ninguém sabia o que era. E aí, de repente, alguém perguntando para alguém se alguém conhecia alguém sobre isso, indicaram o Frederico Peiró, um espanhol que veio da Espanha fugido, e até hoje a cidade chama Peirópolis, que fica entre Uberaba e Sacramento, e ele era espírita lá, mesmo não querendo, mas virou espírita, porque ele era ateu, e aí ele falou assim, tá bom, vou lá visitar essa fazenda. Ao visitar essa fazenda, ele falou assim, não, esses fenômenos estão acontecendo porque todas as pessoas aqui são médiums, e eles não controlam a mediunidade deles. E aí o fenômeno está extravasando o corpo deles. Tá? Aí tá. Uma das primeiras pessoas que virou espírita naquela fazenda foi o senhor Mariano, que é da família tio do Eurípides Bassanufo. É o tio do Eurípides Bassanufo, que é o nosso mentor espiritual aqui da casa. E olha o que aconteceu. Porque o Eurípides Bassanufo tinha tentado converter porque quando ele viu que o tio dele estava para o espiritismo, falou assim, você é macumbeiro, vai para o inferno. E aí, depois que o senhor Mariano não tinha mais paciência nem conhecimento para discutir com ele, só entregou um livro para o Eurípides. O Eurípides leu numa noite só, numa noite virou espírita. Por quê? Porque é o pensamento científico, que ele era respeitado por isso. Só que, de forma resumida, também para vocês, nesse momento, em 1902, tudo estava acontecendo nessa adolescente, na fase adulta dele, aconteceu o quê? O sonho dele era fazer medicina, era para ir para o Rio de Janeiro. O sonho dele passando era ir para medicina no Rio de Janeiro, estudar, ia largar Sacramento. Só que no meio da igreja católica que ele frequentava, ele tinha um problema. A mãe dele, Dona Meca, ela ia para as igrejas, junto com ele todo domingo, e começava a ter desmaios, visões. E ele tinha medo, porque ele sabia que se ele fosse para o Rio de Janeiro, a mãe dele podia piorar, virar louca. Então, por tudo que ele tinha essa ligação com ela, ele decidiu não ir para o Rio de Janeiro. E ficou lá em Sacramento. E aí, então basicamente, em Sacramento, para a vida do espiritismo, dentro da vida do Eurípides Bassanufo, temos o senhor Mariano, Frederico Peiró e a Meca, a mãe dele, que daqui a pouco vocês vão ver o que eu explico mais sobre ela. E o próprio trabalhador, o próprio do mundo espiritual, que tudo fazia dentro da escola, que o Eurípides Bassanufo, quando era professor, ele fazia o quê? Uma sala de aula aqui, imagina assim, todos os alunos dele. Ele estava aqui dando aula, com os alunos, falava assim, espere um pouquinho. Ele ficava quieto. Em transe, ele aparecia como doutor, lógico, junto com a mediunidade, o poder espiritual do Bezerra de Menezes, ele se transportava, aparecia em outro lugar e fazia um parto, e voltava. E explicava para os alunos como foi feito aquilo. Isso está na história dele, se vocês pesquisarem. Em uma época eles faziam, imagina com os alunos andando no meio do rio, perto de um rio, ele pegava as pedras, uma pedra, marcava com os alunos essa pedra.
jogava no meio do rio. Chegava na sala de aula, a pedra estava lá. Ou seja, é um aluno, é um professor preocupado não só com o raciocínio lógico, mas também espiritual, que ele tinha esse acesso. Não é à toa que os alunos deles viraram referência depois no ensino espiritual e também científico, que dá para você conciliar o lado social, espiritual e científico. E aí eu trago esse vídeo, um resumo para vocês disso. Se torne uma das figuras mais populares. Em 1902, Eurípides se candidata e com expressiva votação é eleito vereador especial, passando a se dedicar também à política local por 2 mandatos trienais. Com apenas 22 anos, Eurípides ocupava 5 funções de responsabilidades em Sacramento. Professor e diretor do Liceu Sacramentano, vereador, jornalista e secretário da Irmandade São Vicente de Paulo. E segundo consta, aí em Santa Maria teria começado a acontecer fenômenos paranormais. E sem explicação para o fato, buscaram um espírita em Uberaba, ou perto de Uberaba, em Peirópolis, ou chama Peirópolis justamente por isso, Frederico Peró. Frederico Peró era um espanhol que tinha um centro espírita lá em Peirópolis. Foram buscar ele para ver os fenômenos que estavam acontecendo em Santa Maria, já que não tinham encontrado uma solução para aquilo, né? E ele veio e constatou pela crença dele que se tratava de espíritos ou de manifestações espirituais e começou ali a fazer um trabalho que os espíritas chamam de trabalho mediúnico em torno daquela fazenda, daquele, né? E até fundar ali o primeiro centro espírita rural, né? Em Santa Maria, que hoje, até hoje, eles dão continuidade aos trabalhos lá. Frederico Peiró é um anarquista espanhol fugido de seu país no final do século XIX, que passa a residir em Uberaba e a estudar o espiritismo. Ao viajar ao trabalho para a Fazenda Santa Maria, percebe que existe uma comunidade de médiuns no local. Frederico Peiró era materialista. Quando aqui ele chegou em Bragança Paulista, depois veio para Uberaba, ele esteve em Veríssimo. Quando ele chegou em Veríssimo, eles pediram que ele frequentasse uma sessão espírita. E ele não quis. Ele disse que não, que ele era materialista, que ele não acreditava em nada. Mas como esse advogado era muito amigo dele, estava sempre pedindo, sabe? Vamos, um dia resolveu aí. Chegou lá. Lá tinha as mensagens escritas e psicofônicas. Viu a mensagem psicofônica em castelhano. Ele era espanhol, ele entendia castelhano. E o espírito falou, terminou. Aí o presidente disse, olha, eu não entendi nada. E algum que entendeu aí, pode falar. Ele entendeu, não quis falar. E lá puseram a pedrinha no sapato do Figueiredo. Ele recebeu uma mensagem da mãe dele que dizia coisas só entre ele, dele e dela. E ele ficou tão impressionado que ele começou a estudar o espiritismo e se tornou o maior propagador do espiritismo do Triângulo Mineiro. Foi um espírita por excelência. Que coisa maravilhosa. Seu Eurípides é uma pessoa que passou servindo a cidade e a pobreza. A espiritualidade de Seu Eurípides é uma coisa...
Só que nesse momento que aconteceu essas coisas, do Herói, até o Eurípides virar espírita e fazer todas as ações que ele fez junto com o Bezerra de Menezes naquela região, ele conseguiu achar a cura da mãe dele. Que na verdade a mãe dele, era uma mediunidade tão forte de cura que revolucionou toda a cidade com tratamento, que eles tinham a farmácia, o primeiro centro espírita rural que eles montaram, o Colégio Allan Kardec, lá que existe até hoje, e também a própria farmácia, que era preparada com remédios doados para a população. E aí sim, a mãe dele, na verdade, tinha uma mediunidade avançadíssima de ajudar nos tratamentos, nas sessões espirituais. Tá? E aí passou esse tempo, até ele estar lá, chegou um momento que ele falou assim, na idade já de... Daqui a pouco ele vai dizer aí, eles vão dizer assim, ele recebeu uma visão. Isso é extraordinário, isso não tem como negar. Não podemos afirmar taxativamente que Eurípides teve premonições de sua morte. Mas ele sabia quando chegaria sua hora. Em 25 de abril de 1918, o educador e médium de Sacramento entra em estado alterado de consciência e pede a Dona Mária, já acostumada a esses transes, que anote o que ele vai descrever. Seu mentor espiritual, São Vicente de Paulo, o convida para um passeio em planos superiores e o avisa: meu filho, está terminada a sua missão na Terra. Estamos atingindo outra esfera. Em seguida, Eurípides, ainda em transe, transmite algumas orientações à secretária e desperta. Devido ao seu grau de evolução, o anúncio da própria morte não abala o médium. Só que nos meus estudos que eu encontrei lá, falam que nesse sonho que ele teve lá, nessa revelação que ele ia morrer, na verdade antes teve um diálogo. Que o quê? Na verdade fizeram a pergunta para ele assim, você tem a opção de continuar na Terra ou vir para uma missão maior que eu preciso de você aqui em cima. E ele optou, não, eu quero essa missão. Então, nesse momento, em 1918, ele optou não ficar mais na Terra e sim voltar para uma outra missão que estava sendo preparada para ele. E daqui a pouco eu vou falar para vocês qual é. E qual é essa missão que ele está preparando agora na Terra? Ao ele ter falecido, ele recebeu como sendo doutrinador para montar realmente a pedagogia espírita no mundo. Porque, conforme vocês podem assistir nas aulas anteriores, lembra? Jesus veio para viver na Terra, mas não escreveu o livro. Allan Kardec veio para trazer os livros, mas não ficou na sala de aula, praticando. O grande desafio hoje da gente, e trabalhadores como eu, o Celso, outras pessoas, é o quê? É levar a pedagogia espírita para todo mundo. Só que eu não posso ensinar o espiritismo da mesma forma que ensina matemática, português. É diferente, ela complementa. E aí, para quem já assistiu as aulas anteriores minhas aqui, e é isso que a gente tem levado, a grande coisa que eu fui estudar lá em Sacramento foi o quê? O que Eurípides Barçanufo trouxe já de livros que eu bebi de conhecimento dele, para o quê? Para escrever a palestra que eu estou dando hoje, já dei para vocês, que é o quê? Ele ensina para a gente, que eu já mostrei para vocês aqui, quem quiser assistir nas aulas anteriores, é o quê? A usar essas 12 energias que tem no nosso cérebro, que cada um de nós tem. Cada um de nós tem essas energias, as 12. E como eu falei para vocês, a pior de todas, ou a melhor de todas, é a vontade, que é o cavalo selvagem que cada um de nós tem. Essa mão está aqui parada, ela não faz nada. Eu posso usá-la para o bem ou dar um tapa em alguém, mas a mão não faz nada.
Só que, para quem já viu essa palestra, você viu que eu mostrei para vocês a vontade, você administrando ela no controle emocional. Na sua boca, eu não vou xingar, eu vou dar um beijo, vou ficar calado, não vou assaltar, não vou dar um tiro. Esse é o exemplo que eu dei para vocês nas aulas anteriores. Como eu uso minha vontade aliada a essas outras energias, que eu não vou falar aqui de cada uma, quem quiser, só assistir depois no canal anterior. Mas, o que ela tem a ver com essa palestra de hoje? Com esse plano de Jesus. Imagina que Jesus falasse para a gente, vocês vão entrar no meu caminho, eu tenho um plano. Vamos lá? Então, continuando a narrativa. 1857, Espiritismo. 1900, a psicanálise. Em 1918, Eurípides Barçanufo, aconteceu, tudo estava acontecendo lá em Minas Gerais. Só que, o que aconteceu em Sacramento também? Naquela formação da cidade, que todo mundo começou a saber no Brasil inteiro, estava tendo milagre, que Bezerra Menezes estava manifestando, fazendo milagre em Sacramento, veio gente do Brasil inteiro buscar a cura lá. Chegava caravanas naquela fazenda para achar milagres. E encontravam milagres. Só que, ao receber o milagre de Jesus, através de Bezerra Menezes e Eurípides Barçanufo, para aquelas pessoas suscetíveis e que aceitaram, eles voltavam para suas cidades no Brasil inteiro e montaram um centro espírita no Brasil inteiro. Ou seja, o plano de Jesus era o quê? Criar o Espiritismo, 1957. Primeiro, criar no Brasil, em Minas Gerais, pessoas que fossem lá buscar as curas, mas depois voltassem para suas cidades para criar centros espíritas. Isso sem dinheiro, sem nada. Porque hoje você pega uma igreja, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo. O Espiritismo não, são pessoas comuns saindo das suas cidades, do seu milagre, indo para o Piauí, para o Nordeste, para qualquer lugar e montando seu centro espírita na sua casa, às vezes. Veja o que aconteceu, então, nesse momento, nessa transição da vida de Eurípides Barçanufo em Minas. Até aí é um plano que você não consegue ver onde vai dar tudo isso. Por isso que você tem que olhar sempre de fora. Qual é esse plano de Jesus? Aonde eu posso entrar? Como posso ajudar? Só que também, em 1921, Carl Gustav Jung, que continuou o trabalho mais evoluído do Freud, ele começa a aprofundar o subconsciente. Nossa, então eu não sou só corpo, como trabalha meu consciente? Será que é herdado de alguma coisa biologicamente? É fisicamente? Mas você vê que talvez daqui 100 anos, 200 anos, talvez entraria alguém para falar sobre alma. Mas eles dois não tiveram tempo, nem Freud, nem Jung. Sobre subconsciente, para quem for estudar mais isso. Mas você vê que tem um plano. Porque no plano de Jesus, ele quer que todo mundo vença, todo mundo evolua. E por isso que ele pulveriza conhecimento. Só que olha aqui, na minha busca, nessa pesquisa, eu fui descobrindo que, não obrigatoriamente, Jesus pega os preparados, mas prepara os escolhidos. O que quer dizer isso? Se eu estou aqui, eu tenho boa intenção, mesmo sendo ignorante, e Jesus consegue ler meu coração, ele vai te selecionar para uma atividade. Não adianta você ser preparado demais, só que seu coração tem má intenção e você não quer fazer nada. Então vocês, eu, qualquer um pode ser escolhido. E aí sim ele prepara a gente. E é assim. Eurípides Barçanufo, se não tivesse aceitado, ia ser uma outra pessoa. Se Bezerra Menezes não tivesse escolhido, seria outra pessoa. Jesus sempre tem uma contingência, ou várias. Só que olha, também nesse período, olha o que aconteceu lá em Sacramento. Porque as pessoas vão entrando na história. Em 1923, entre 1923 e 2013, só que nasceu em 1923 e faleceu em 11 de agosto de 2013, Egorina Cunha. Ela foi uma médium brasileira e sobrinha de Eurípides Barçanufo. Lá naquela fazenda lá que eu mostrei para vocês. O que ela tem a ver? Lógico que eu poderia mostrar para vocês várias histórias. Eu selecionei alguma coisa para vocês verem que qual é o plano de Jesus que está acontecendo e a gente não está sabendo o que está acontecendo. Mas ele está acontecendo. Que é aquilo que o Celso falou semana passada ou retrasada. No final tudo vai dar certo. Só tem que saber se a gente vai estar de que lado, do certo ou do errado.
E até quem está do lado errado, talvez vai reencarnar em outro planeta, em outro momento. E aí, eu fui lá conhecer a história dessa Egorina Cunha. Como eu estava pesquisando, e eu estava montando a escola, eu queria saber, nossa, como que eu vou levar o espiritismo para as escolas, para os presídios, para todo mundo? Por isso que eu fui lá. E aí, de repente, sobrinhos das pessoas, foi me mostrando, neto, bisneto dessas pessoas, mostrou a Egorina Cunha. Egorina Cunha, ela recebia mensagem mediúnica de Bezerra de Menezes, Espírito Lúcius. Hoje, na época lá, no centro que eu vou mostrar para vocês via satélite daqui a pouco, ela recebeu esse plano, olha a arquitetura que ela recebeu do Espírito lá, olha, vai ser assim que vai ser o centro Bezerra de Menezes aqui, para fazer o hospital de Bezerra de Menezes. Vai ser essa planta aqui. Ou seja, um espírito junto com ela desenhou a planta. Eu não sei se o Celso recebeu isso com o Bezerra de Menezes aqui, mas ela recebeu. Olha o croquis inteiro que ela recebeu. E eu, na época, ela estava procurando assim, nossa, eu falei para ela, quando eu vi essa foto lá, eu falei para a Elisângela, nossa, ontem lá, eu falei para ela assim, nossa, ontem eu sonhei com a escolinha, eu só vi a fachada da minha escola, ela recebeu a planta inteira. Aí eu falei, vou reclamar com o meu mentor, né? Mas você vê, ela recebeu isso em mediunidade, todo o croquis do hospital, Bezerra de Menezes, lá na Fazenda Santa Maria. E aí, aonde é isso? Aqui. Toda aquela planta é esse prédio aqui, olha. Que ela construiu. Eles construíram com doações. Aqui é onde aconteceu os casos de assombração. Então eu conheci o pessoal daqui. Já tem muita gente que vai lá peregrino. Tem gente que vai caminhada daqui até Uberaba. É um trabalho de meditação. Cada um encontra a sua forma. E é um lugar lindo de Minas Gerais. Então, é aqui que é o Hospital Bezerra de Menezes, onde está acontecendo. Entrei lá, tem um formato exatamente para pegar a energia do céu. Então, ou seja, tudo quando a gente tem falado, às vezes o Celso fala aqui sobre a questão das energias, do pêndulo, do cristal, tem muita coisa relacionada. Ou seja, porque tem essa forma piramidal, tem um porquê. Ou seja, às vezes as ciências que a gente pensa separadas, elas se juntam, no final das contas. Então visitei lá, visitei com eles lá, com o pessoal que toma conta do hospital. Aqui é de fora a sede, Hospital Espiritual Bezerra de Menezes. E o que acontece ali, basicamente, na sessão espírita ali dentro? Eles têm os médios que vão lá trabalhar com voluntariado, porque todo mundo aqui trabalha de graça. Eles fazem basicamente o que no hospital? Eles preparam os espíritos que não querem reencarnar. São aqueles espíritos difíceis que sabem que fizeram uma coisa, estão com dívida, e vão reencarnar num corpo com deficiência mental, física, e tem todo aquele convencimento, olha, se você aceitar, vai ser melhor para você no longo prazo. Então ali são preparados milhares de espíritos que para reencarnar, às vezes uma família que aceite, ou tem que aceitar, para vínculo de dívida espiritual, mas aqui é a preparação que acontece. Lá dentro, sem festa, sem nada, mas acontece. E lógico, também tem as ações sociais que acontecem com a comunidade. E aí, você vê o próprio livro que foi formado, esse heptágono, tem porquê. Cidades, livros que ela escreveu junto com Chico Xavier, com o Lúcius, Espírito Lúcius. Só que o mais interessante que eu trago lá para vocês, para complementar nessa palestra, é um livro que ela escreveu chamado A Força da Mente. Um livro de 32 páginas, vocês podem depois baixar na internet. Escrito pela Egorina Cunha, sobrinha de Eurípides Barçanufo. Por quê? Você vê, todo mundo que é tocado pelo espiritismo de alguma forma ou de outra, depois quer tentar ajudar outras pessoas. Mas primeiro é aquela frase do avião, primeiro coloca a máscara em você. Você está pronto? Passa para frente. E é isso também que o Celso tenta fazer com vocês aqui e comigo. Que cada um de nós aqui possamos aprender uma coisa e jogar para frente. Para ajudar outras pessoas. Só que olha, o que eu trago para vocês desse livro que eu quero compartilhar com vocês? Eu falei para vocês sobre a vontade.
aquelas 12 energias, usando para os outros ou para mim, me controlando, me administrando para não fazer coisa errada, ou fazendo coisa errada mais consciente ou inconscientemente. Só que a Igorina Cunha resolveu fazer o quê? Baseada no próprio caso e na própria experiência, Igorina Cunha se dedicou a auxiliar aqueles que passam pelas mesmas provações, mas o faz com calma, sem conhecimento de causa e efeito. A medicina material não explica a gênese dessas milhares de criaturas que carregam, por vezes, pela vida inteira, uma deformação física, culpando a sífilis, o álcool, a deficiência mental, o parentesco, a afinidade familiar, teorias que se desmentem continuamente, apresentando gênios em cônjuges enfermos e desequilibrados orgânicos e psíquicos em famílias perfeitamente constituídas. Mas Egorina, conhecedora dos ensinamentos sublimes de Kardec, procura explicar aos seus alunos, aos pacientes atuais e futuros, que suas deformações não passam de reflexos de vidas passadas, de dívidas pretéritas, a lei de causa e efeito. Por quê? Aos 2 anos de idade, ela começou a ter o sintoma da paralisia infantil. E naquela época não tinha vacina ainda. Então, aos 2 anos de idade, ela começou a ter paralisia infantil. E como era médium e começou a receber intuição, seja de Bezerra de Menezes ou de outros mentores, falou assim, não, vamos trabalhar junto para você curar ela, essa paralisia infantil? Quem não sabe o que é paralisia infantil, depois vocês olhem na internet lá. Mas ela aceitou esse desafio com o espiritual, mas primeiro ela tem que acreditar nela mesma. Fazendo o quê? Usando aquela vontade que eu falei para vocês. Você pode usá-la para o bem ou para o mal. Então primeiro ela caiu na ficha dela, dizendo assim, tá bom. Eu já entendi que essa minha paralisia infantil tem algum motivo na minha vida passada. Só que por que não... Lógico, eu tenho que aceitá-la. Mas por que eu não posso mudar? Será que não tem chance? E foi isso que ela aceitou. Eu vou tentar. Eu vou receber apoio, a intuição espiritual e vamos junto. Se não conseguir, pelo menos eu tentei. Eu vou usar minha vontade. Com esse ensinamento, mostra que, além do corpo físico, temos vontade consciente, agindo sobre nós mesmos. Mostra-lhes que forças conhecidas vibram em torno de nós. Então, aquela vontade que eu mostrei nas aulas anteriores, que você coloca um pote de arroz, você faz ele ficar preto em uma semana, ou faz um arroz ficar conservado durante uma semana fora da geladeira, pelo pensamento, essa vontade também está fluindo através da gente e de uma pessoa para outra. Ou para o nosso próprio corpo. Que até foi aquilo que o Celso falou aqui um mês atrás, sobre o assopro da cura de uma carta de um espírito que nós recebemos aqui. E aí, eu estou resumindo para vocês, nossa mente, acionada pela nossa fé e o desejo consciente e persistente de vencer, é capaz de regenerar e curar qualquer parte do nosso corpo. E não apenas uma perna paralítica. Só que a nossa sociedade está todo mundo buscando curar só o corpo. Lógico, Jesus mandou a medicina, Deus mandou a medicina. Só que às vezes, se você não curar a causa, ela volta. Você cura um câncer de um lado, depois ele volta em outro. Que às vezes a doença está dentro do espírito ainda. E isso ela está comprovando. Ela está mostrando assim, eu vou fazer esse caminho e eu vou escrever esse livro para ajudar outras pessoas. Ela curou a paralisia infantil. E as nossas outras paralisias que a gente pode curar? Por isso, dirijo essa mensagem a todas as pessoas, incentivando-as para que busquem em si mesmas os recursos do próprio espírito, a fim de alcançarem o alívio de suas dores e a superação de suas deficiências físicas. Ou seja, aquilo que eu já tinha falado na palestra anterior. Jesus vai te ajudar, os Espíritos vão te ajudar quando você mostrar aonde você vai usar a sua vontade. Ah, você vai ficar 10 horas assistindo só TikTok? Você vai colher TikTok.
É pro bem o TikTok? Ok. Por que você não usa 10 horas também para curar ajudar alguém? Se ajudar. Não tenho nada contra lazer. É você usar o bom senso, equilíbrio. Então ela disse, e ela era médium, recebia mensagem direto uma das principais amigas do Chico Xavier, recebia mensagem direto do Dr. Bezerra de Menezes. Então ela está dizendo, e ela falou assim, eu vou compartilhar essa minha história. Eu fui parte do milagre. Eu curei minha paralisia infantil. Qual a nossa paralisia que a gente tem que curar? Ou de alguém na nossa família? Só que como eu já falei para vocês antes, a palavra mais importante do Espiritismo é depende, cada caso é um caso. Eu mostrei para vocês em outro vídeo, quando eu fui pesquisar a cura da esquizofrenia do meu irmão. Eu percorri tudo, até chegar ao limite, dizendo assim, não, ponto, você chegou no limite. Agora não, isso aí ele tem que passar mesmo. Ele tem uma qualidade de vida melhor, mas ele não vai ter a cura definitiva, porque é algo que ele tem que resgatar mesmo. Mas tem outras coisas que ele pode curar. Mas nós, enquanto família, somos enfermeiros deles. Que talvez direto ou indiretamente a gente contribuiu na vida dele para acontecer que ele seja esquizofrênico. Então, tudo é você com sabedoria, buscando no Espiritismo as respostas. E aí sim, usando a intuição ou mediunidade, ou quem sabe em sessão espírita como aqui, você vai achar a resposta. Porque Jesus disse, batei e a porta se abrirá. Vocês estão batendo na porta certa? Bata, ela vai vir. Mas tem que bater. Não fique esperando alguém bater para você. Ai, Deus já sabe o meu problema. Não. Converse com eles. E não importa a religião. Com os exercícios espirituais e físicos que encontrarão nesse trabalho, pretendo de alguma forma repartir com os demais o muito que tenho recebido. Esses exercícios me foram transmitidos por espíritos amigos, através de canais de intuição. Ou seja, tem médiuns que recebem a mensagem direta. E tem aqueles que recebem a intuição. Nossa, faça isso que ele já está sentindo. E aí você processa. Pô, essa intuição é para o bem ou para o mal? Vai gerar bem ou mal? E com isso você executa. E é isso que ela recebia. E ela ia praticando com ela mesma. Deus não está longe dos nossos problemas. E tudo o que nos acontece se ajusta às suas leis sábias. Os males da presente existência são consequências de ações que praticamos em vidas anteriores, que, no entanto, podemos resgatar, vencendo-os com coragem e determinação. Lógico, eu só acrescento uma coisa. Os males da presente existência são consequência, ok, mas tem gente que está criando mal na própria existência. Porque senão, assim, não, tem coisas que às vezes você estava resolvido, só que você começa a fazer mal nessa própria existência. Então você está criando a própria existência agora para a futura. Então, tudo é você ser racional e pensar, tá bom, isso eu estou colhendo do passado, ou eu mesmo estou tomando decisões erradas hoje. Para isso, você tem que saber se ler. Ler o que está acontecendo ao seu redor. E ela fala assim num capítulo do livro dela, As Minhas Provas Kármicas. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém, ela não basta. É preciso que você esteja apoiado sobre uma fé viva na vontade de Deus. Ou seja, não adianta você ficar orando, só orando, você tem que fazer. Por que eu achei a resposta sobre meu irmão? Porque eu bati em todas as portas, estudava e perguntava. Por que eu achei o Eurípides Barçanufo? Porque eu perguntei em todos os lugares. Os melhores pedagogos espíritas do mundo eu perguntei. Fui batendo porta, fui perguntando. E é assim. Cada um de vocês vai ter que bater a porta. E Deus está falando. Ele vai te dar o retorno se você perguntar. Buscar ajuda. Frequentemente, ele vos diz que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças. Como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa. Mas essa recompensa é preciso merecê-la. E é por isso que a vida está cheia de tribulações. Então vamos lá. No caso do milagre da Igorina Cunha,
Por que ela conseguiu o milagre da cura? Primeiro ela falou assim, ela viu que ela tinha a paralisia infantil. Andando com a perna, quem já viu a paralisia infantil, você tem uma perna menor que a outra e um pé fica pendurado assim. O que aconteceu? Primeiro ela aceitou. Não ficou reclamando, chorando, praguejando Deus, isso, aquilo. Então, primeiro é aquilo que está aqui no livro. Primeiro você aceite aquilo. Ok, eu tenho que entender, eu tenho que conviver com isso. Com cura ou sem cura. A partir daí, eu vou buscar as ferramentas. Seja na minha espiritualidade, seja numa sessão espírita, fazendo a meditação, os exercícios que eu vou mostrar para vocês, que depois vocês podem baixar um PDF. Que aí sim, Deus vai dizer assim, nossa, olha, essa pessoa, tá bom, ela merecia aquilo, tá passando, tá pagando para poder aprender. Só que Deus não é um cobrador de juros, Ele quer que você aprenda o mais rápido possível. Para quem sabe você voltar a ser útil para a sociedade. Porque imagina assim, ok, você vai ficar de cama 50 anos, e se você mostrar para Jesus que você pode ajudar ele de uma outra forma mais rápida, se você convencer ele, por que não um milagre? Foi isso que ela fez, assim, não, eu vou trabalhar, eu aceito a doença, mas eu vou buscar a cura e vou continuar vivendo minha vida. Eu vou trabalhar, vou ajudar as pessoas, vou no centro espírita, vou fazer oração, vou fazer minha comida, vou lavar a louça. E aí sim, Jesus foi lá e falou, conforme diz o final da frase aqui, faça a sua parte, eu faço a minha. E aí no livro ela mostra, recorrendo ao poder da mente. Esse poder da alma sobre o corpo pode chegar até a vencer a enfermidade. Muitas vezes, uma vontade enérgica consegue restabelecer a saúde, com a exclusão dos efeitos da imaginação ou da atenção. A vontade de aliviar, de curar, dissemos, comunica ao fluido magnético propriedades curativas. O remédio para os nossos males está em nós. Pode assim a pessoa, pela automagnetização, vontade, direcionar para você mesmo, para aquele órgão do corpo que está doente, para aquela úlcera, para aquele câncer. Tratar-se a si mesma, descarregando com auxílio de passos ou de fricções os órgãos enfraquecidos, impregnando-os das correntes da força desprendida das mãos. Que é assim como eu fiz com meu irmão e faço comigo. Você vai no médico, posto de saúde, na UPA, pega o remédio que o médico falou. Porque se aquele médico existe, o remédio existe, é porque Deus autorizou aquela medicina. Então você vai lá. Só que às vezes, o médico, ele não vê o todo. Mas se você você vai naquela médico, com aquela consulta, e você pediu a proteção de Deus, Bezerra de Menezes, a fala de Bezerra de Menezes, eles vão junto com aquele médico e intuem aquele médico naquela cura. Você vai tomar aquele remédio, só que em paralelo você está curando o espírito também, para que aquela doença não voltar. Com vários casos que o Celso já falou aqui, que curam uma parte, depois o câncer volta em outro lugar. E aí, no livro, ela mostra exatamente pra gente, vocês podem ver depois, ok, ela foi paralisia infantil, a gente pode fazer isso com uma úlcera, com câncer, ou com uma dor emocional. Como ela começou a fazer exercícios, uma ilustração simples no livro, se expor ao sol, mentalizar aquele ponto doentio do corpo, fazer aquela coisa de mentalizar o pensamento de Deus e passar para o próprio corpo, canalizar o pensamento para aquele ponto magnético que está doendo. Olha, se é uma úlcera, você não faz parte de mim, me perdoe, mas eu não quero você aqui. Jesus, me ajude. É você conversar com você mesmo. É você magnetizar aquela vontade para você mesmo. Lógico, tratando dos remédios que o médico estiver fazendo. Lembra? Nada de... Nós somos uma ciência. Quando Deus fizer o milagre, Ele vai dizer para você, não, já está curada, pronto. Ele vai intuir, você vai no médico, está curada. Mas você tomou o remédio no tempo certo. Ou se não curou, pelo menos você melhorou muito como pessoa. Você entendeu a humildade, a compreensão. Então no livro ela mostra os exercícios que ela faz. Um dia, no entanto, aflorou minha mente a seguinte indagação, vindo em seguida a resposta. Imagina assim, ela lá, tentando fazer assim, tá bom,
eu mentalizando minha perna. Minha perna, ela não sentia mais a perna. Só que ela nunca tinha andado direito. Como que é imaginar andar se ela nunca andou direito? Só que no espiritismo ela aprendeu que, mesmo que a perna não esteja lá, existe um corpo magnético. A perna invisível está lá. Não sei se vocês já viram um caso de um médico. Uma pessoa foi e perdeu um braço, numa batida de carro. Só que ela ficava quase 6 meses depois, indo em vários médicos, ninguém curava ela. Por quê? Mesmo sem o braço, ela ainda sentia a dor da mão segurando o volante. Ela não tinha mais esse braço. Mas no cérebro dela, ela sentia ainda a dor da mão segurando o volante. Até que o médico, não importa a religião do médico, não sei se nem tinha religião, falou assim, tá bom, é seu cérebro que está sendo falso. O que fez com ela? Essa pessoa, senta aqui nessa cadeira. Aí colocou nela assim, falou assim, você fecha o olho, você não abre o olho de forma nenhuma. Não abra seu olho, tá? Só quando eu falar. E aí, só que ele tinha preparado ela antes, tirado um molde do corpo dela, aquela coisa toda. Colocou na frente dela um espelho, bem aqui, um espelho, encaixando o corpo dela exatamente de um lado para o outro aqui, ó, de ponta a ponta. E pediu para ela assim, colocar, assim, imaginar que as duas mãos dela, uma estava viva, a outra já desapareceu, em cima da mesa, e ela sentada. Ele falou para ela assim, tá bom, e o espelho aqui cruzando. Ele falou assim, olha, ainda com o olho fechado, abre sua mão direita. Ele abriu, que a mão estava lá, e abriu. Bom. Agora, você vai abrir o olho, e fica com a mão fechada. As duas com a mão fechada. Ao abrir o olho, automaticamente esse olho viu pelo espelho, imaginando que tinha a mão esquerda também. Naquele momento o cérebro dá um susto. E ele pediu assim, agora você fica quieto. Abre a sua mão direita. Abriu. E os dois olhos, e ele, um olho direito, olhando para o espelho, olhando para cá. Só que automaticamente esse olho também está olhando para o espelho e imaginando que a esquerda está lá. E falou assim, agora imagina você abrindo a mão esquerda. Abriu, nunca mais sentiu dor. Ou seja, a gente tem também... Isso faz parte da gente entender o nosso cérebro. Entender nossas curas. Então, o nosso corpo, mesmo não tendo um corpo, lá uma parte do corpo, ainda está lá a parte do espírito, da energia que flui. O que tem a ver esse exemplo para vocês que eu trago? Que é o quê? Naquele momento, ela estava lá quieta. Ela recebeu a intuição. Você está pensando muito sobre andar, né? O Espírito falou para ela assim, na intuição, você não sabe andar? Pois observe a sua irmã andar. Quando ela passar por você, sinta que você é quem está andando, quem está mudando os passos e assim, um dia você poderá andar. Ou seja, se você não sabe como é a saúde, você começa a olhar a saúde da outra pessoa. Nossa, olha, essa pessoa anda, ela fala. Nossa, como que essa pessoa cura essa gagueira? Como que ela fala? Como que ela pensa? Então, ela recebeu essa intuição para o quê? Para observar o andar da irmã dela. Nossa, olha, primeiro ela dá um passo, depois coloca outro passo, encaixa uma perna. E com isso ela foi olhando. E com isso ela foi mentalizando, ela fazendo isso sentada. Preparando o espírito dela para o próximo dia, para uma vez que ela ia caminhar. Imagina você, lógico, você tem que ter uma fé muito forte de acreditar nisso. E também não frustrar se der errado. Mas primeiro você fez a sua parte. E isso ela fez. Ela se inspirou, olhou os exercícios físicos, as massagens que ela recebeu como intuição, do tipo, vai para a água quente, fica dentro de uma banheira, vai beliscando sua perna para acordar ela. E aí o assombro dela foi quando ela teve o primeiro formigamento de uma perna que nem sentia. Porque ela estava exercitando o quê? O perispírito dentro do corpo, a alma primeiro.
Depois do corpo é consequência. Ou seja, primeiro a gente dá vida ao espírito. Porque lembra que a doença às vezes está dentro do espírito, depois reflete no corpo. Por isso que primeiro a gente tem que curar o espírito, depois o corpo vem em seguida. Transformaram-se em exercícios mentais ou espirituais. Não foi fácil sentir que andava com as pernas dos outros. Imagina. Mas, depois de muito esforço e perseverança, consegui gravar mentalmente os movimentos das pernas da minha irmã. Notei que era necessário movimentar primeiro uma perna, depois a outra. E assim vai. E aí o que acontece? Jesus gosta quando você faz sua parte. Você bota fé em você, você exercita, você fica ali 10 minutos por dia, fazendo aquela coisa tediosa, tipo assim, eu vou fazer isso. Eu vou acordar meu músculo. Eu vou acordar esse atrofiado que está dentro de mim. A recompensa vem, de uma forma ou de outra. Depois daquele período de formigamento, passei a sentir na perna um calor tão intenso, como se ela queimasse. Vai me forçar a paralisar os exercícios mentais em alguns instantes para começá-lo quando essa sensação diminuía. Ou seja, ela estava começando a colher o resultado do trabalho dela. É justamente aqui, no caso de vencer essa obstrução ou lesão, vamos lá. Dada a relação entre o espírito e a matéria, consideremos agora o porquê do valor dos exercícios espirituais, que constitui a finalidade principal desse pequeno trabalho. Como vimos, a matéria está submetida ao espírito, que comanda todos os movimentos do corpo por intermédio da vontade e da radiação cerebral, através dos canais nervosos. Quando esses estão obstruídos, como no caso da paralisia ou atrofiamento, o espírito já não tem o comando da região afetada, pois não chegam a seus estímulos. É justamente aqui, no caso de vencer essa obstrução ou lesão, que tem a razão de ser os exercícios espirituais. Então, ou seja, se você está com uma doença, já imagina você a cura daquela doença primeiro no espírito. Joga toda a energia boa para aquele lugar que está doente. Depois sim, junto com o remédio que for, com os passos espirituais, a coisa vai chegar conforme merecimento. Eles nada mais são que os esforços criadores e poderosos da vontade do espírito que, por intermédio do seu centro de receptividade, que é o cérebro, tenta reabilitar o sistema para assumir novamente o comando da parte lesada. Lembra? Olha que a palavra vontade é o nosso cavalo selvagem. A gente tem que colocar ela para trabalhar, para curar nós mesmos. Muito de nós, desde a mais tenra idade, passamos pela prova da paralisia em algum dos nossos membros corporais, não devemos indagar da causa desse sofrimento na presente existência, da qual ainda não podemos nos senhorear. Temos que nos voltar para o pretérito, para as encarnações passadas. Ou seja, ela constatou que foi do passado, mas eu vou ver o que dá para fazer para melhorar. Somos artífices do nosso destino, e assim sendo, convidamos os que nos leem a acompanhar com simpatia a história singela de alguém que conseguiu, através de ingentes esforços, exercícios perseverantes, físicos e espirituais, a modificação do curso da sua moléstia. Tá vendo? Ela conseguiu. Por que a gente não consegue também? E aí sim o livro mostra como ela esticava a perna com pano para poder acordar o pé. A gente pode fazer isso com a gente. Baixe um livro depois lá, Força da Mente. Tá bom? Qualquer coisa eu vou postar amanhã no Instagram da gente o nome. Vou colocar no link para vocês baixarem lá no nosso Instagram, no nosso canal YouTube, para vocês baixarem, para vocês lerem. Ela curou para paralisia infantil. A gente pode curar para outras coisas. Nós e de outro amigo, de uma pessoa. Você vê tudo? É a vontade. Ou seja, Deus recompensou a vontade dela. Em vez de ela ficar choramingando, não, eu vou trabalhar. Tem algumas advertências, que é aquela coisa de você saber que realmente, olha, é um caminho junto. Faça a sua parte, Deus faz a parte dele. Se não for para curar, primeiro você vai ter que ter uma vida melhor. Com resignação, com paciência. Não? E aí, continuando na pesquisa, você vê os planos de Jesus tem. No caso, eu estou mostrando para vocês Minas Gerais.
Mas tem coisa que aconteceu aqui, talvez em Curitiba, acontece em Londres, acontece em qualquer lugar. Jesus está em todos os lugares. Ele quer trabalhadores em qualquer lugar. Só que a gente quer entrar no plano dele. A gente acha que tem que ser santo para entrar no plano dele? Não. É só falar assim, em que eu posso ajudar? De coisa pequenininha ou coisa grande? Só que, olha que na linha do tempo, tudo isso aconteceu em Minas Gerais, no plano de Jesus para o Brasil, e só em 1932 que Chico Xavier escreveu o primeiro livro. E aí depois começou a continuar escrevendo mais 400 livros. Para que ele escreveu aqueles 400 livros? Para nós aqui, simples mortais, mas também para espalhar naqueles centros espíritas que foram abertos depois que saíram de Euros de Bassanufo. É o maior plano de logística, capilaridade. Primeiro vem o Espiritismo, depois as filiais do Espiritismo, depois vem os livros. Tudo no tempo de Jesus e de Deus. Isso é um plano. Se você falar isso para um diretor de logística, fala assim, nossa, olha, tudo cadenciado no tempo certo. E aí, em 1938, sai o livro, que foi o livro que a gente está falando isso, que o Celso falou nas últimas semanas. Que mostra porque o Brasil está no plano de Deus, de Jesus, ser a pátria do Evangelho. Só que o plano não terminou ainda. A linha do tempo ainda continua. Em 1949, surge a parceria Joana de Ângeles e Divaldo Franco. A meta deles era impactar 100 mil pessoas no Brasil ou no mundo. Sim, metas. Você quer metas de venda, meta de vender bolinho. Por que também não ter meta de ajudar as pessoas? E o trabalho deles era o quê? Trazer uma nova psicologia. Porque os grandes problemas hoje da humanidade estão na parte espiritual e psicológica. Por isso que é urgente uma pedagogia, uma nova psicanálise, uma nova psicologia. Para a gente entender como funciona esse motor aqui, esse software que está aqui em cima. Cada um de nós tem um sistema operacional. A gente tem que aprender isso. E não importa a religião. Só que a linha do tempo não parou. Em 1971, Chico Xavier, num programa Pinga Fogo, foi perguntado, e aí? Como é que está isso aí? Como está a evolução da gente? Que começou o Brasil em 1500. Opa. O mais um lance dramático da corrida espacial, quando Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso Emmanuel que está presente que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, ou então os soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito
Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos. Ou seja, na linha do tempo, naquele plano que Jesus falou assim, vem que no caminho eu te explico, o plano está continuando. Em 1971, Chico Xavier falou com Emmanuel, se a gente não entrar em guerra nos próximos 50 anos, que terminou em 2019, sim, a qualquer momento, a partir de agora, que já está acontecendo, extraterrestres vão se comunicar com a gente, para trazer coisas melhores, cura de doença, evolução, para a gente aprender com eles. Quem não entender isso, vai encarnar em outros lugares. Mas quem aproveitar nisso, é o plano de Deus. De que forma a gente pode, cada um de vocês e eu, pode ajudar o plano de Deus? Com ou sem a gente, o plano vai acontecer. O nosso trabalho aqui no grupo é o quê? Plantar no coração de vocês um pouquinho dessa semente para vocês passarem para adiante, pelo menos por uma pessoa. Que aí sim, a gente participa desse plano de Jesus. E ele vai falar assim, ele não vai ler o seu conhecimento, ele vai ler a sua intenção no seu coração primeiro. Depois sim ele vai te preparar. Como eu falei, ele não quer os preparados, ele prepara os escolhidos. Uma vez você mostrando assim, eu quero ajudar, mesmo sendo fazendo, lavando um prato aqui num sábado, ou ajudando alguém, trazendo uma doação, não importa, ou vindo aqui orando para as pessoas, isso já está ajudando a obra dele, para não manter a radiação só ruim na Terra. E é isso, muito obrigado que eu trouxe. E consegui cumprir. Menos que o céu sim, menos que os céus. Calma, pessoal, eu cheguei agora. Só vamos agora, começar. Era só boa noite, né? Brincadeira, né? Porque assim, não dá para pegar no pé de vocês todo dia, né? Que senão vocês não voltam. Mas nós agradecemos de uma maneira toda especial e carinhosa ao nosso amigo. Gostaríamos de ter esse grande cientista conosco há 40 anos atrás, quando a casa iniciou os atendimentos, para coletar esses dados de 40 anos impactando famílias, corações, vidas. E sabe Deus, né, a quantidade da repercussão que isso tem gerado na vida das pessoas, porque as pessoas não compreendem muito como o Espiritismo linka uma vida com outra vida e outra vida, mas Jesus, ele já nos ensinou que através da solidariedade nas comunidades é que nós vamos encontrar esta paz deixada por ele, esta busca da pacificação no nosso interior. Então, a vocês que chegaram hoje, aqueles que já estão há mais algum tempo, os que nós já estamos mais velhinhos, né? 10, 20, 30 anos, 40 anos, um bocado mais, nós temos aprendido a importância e que acima de nós, da nossa pequena vista, dos nossos olhos ainda tão curtos sobre tudo isso que está acontecendo em nossa vida, nossa sociedade, na verdade, nós fazemos parte de um plano, um planejamento muito maior. Algo que advém em nossas vidas de quando éramos ainda seres, microseres da criação. E nessa evolução a gente vem vindo como pequenos que são colocados na devida sala de aula para aprendizagem, né? Mas temos que ter a inteligência, a esperteza, o raciocínio, pois que basta perceber, se Deus nos deu a possibilidade de pensarmos, por que uma fé sem razão? Uma fé sem inteligência, uma fé sem raciocínio, uma fé cega. Por quê? Então, o Espiritismo, ele vem fortemente nos colocar a razão. E a razão é tudo isso e muito mais. Então, é ciência sim, é filosofia e é essa ligação com Deus. Ontem nós estávamos aqui num trabalho de cura, de
desenvolvimento e aprendizagem sobre a mediunidade, e o nosso mentor espiritual nos ensinou que muitas das vezes nós não conseguimos encontrar ou ver Deus. E temos uma imagem muito equivocada do Pai da vida. Mas se está difícil de encontrar Deus, de ver Deus na natureza, de ver Deus no irmão, ver Deus em toda parte, então se olha no espelho. Olhe-se no espelho. Então esse aprendizado, né, que veio nosso irmão nos trazer, uma apresentação excelente, maravilhosa, onde que a dificuldade da nossa irmã, né, que não tinha, né, a condição de prosseguir diante daquele fato que foi tão gravoso na vida dela, às vezes somos nós, não é? Que estamos impactados e presos numa situação que aconteceu no passado. E é o que o Espiritismo vem, libertando as mentes, os espíritos, encarnados e desencarnados, daquele momento que ficaram aprisionados lá do ontem. Somos nós presos ali no nosso erro, em algo que nos impactou, seja na morte de alguém, um ente querido, uma dor, um sofrimento, uma mágoa, um desajuste, e às vezes ficamos lá séculos parados naquele tempo, porque não conseguimos abrir a mão. Então, é com essa gratidão que nós nos voltamos ao Pai da vida e pedimos nesses instantes finais que a misericórdia possa se recair em cada um de nós que aqui estamos. A todos aqueles que ligados conosco estão, encarnados, desencarnados, aqueles que nos amam, aqueles que ainda não nutrem os melhores sentimentos por nós, que todos possam serem alcançados em suas necessidades, encontrar a gratidão para que a felicidade e a paz possa cobrir de bênçãos, de alegrias, de prosperidade. Com o coração aliviado, por mais um dia termos vencido a nós mesmos, deixado as ilusões da matéria, de uma vida mundana, para aqui estarmos nessa sala de aula, do lado de Bezerra de Menezes, para, quem sabe, ouvir uma palavra, conhecer algo que não sabíamos, auxiliar alguém que precisava. Que a misericórdia se faça presente hoje e sempre em nossos lares e que de retorno possamos estar na proteção dos guardiões. Que assim seja. Vamos em paz. Obrigado a todos. E agora, como fazemos aqui? Eu vim aqui encerrar a transmissão. Viu? A internet funcionou perfeita hoje, não é um problema. Perfeita a internet hoje. Já foi. Nós vamos ter que aprender a movimentar essa câmera. É, mas aí eu vou ver. Para deixar ela no ajuste. Sim, né? Mas depois eu vejo, vou pegar algum cabo maior que esse aqui, que não pode ter o conector que dá problema. Mas deu perfeito aqui. Celcinho, que nota você dá? De 0 a 10. Não, não vale, isso não vale. 10, você nunca pode dar. Não, 7,5. Tá ótimo. Vai acabar, né? É bom que você quer 7,5, então toma. Você viu que você fala, atiça, né?